modelagem através do Audacious Moldes. Estarei ensinando vocês hoje a fazer uma blusinha básica, tá? No tecido de malha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a foto. Nós vamos fazer a blusa, achar aqui a modelagem da base de malha, tá? Aqui eu tenho base malha, base plano, tá bom? Então vou escolher a base de malha porque a blusa ela é no tecido de malha, tá? Com bastante elastano, tá bom? Vamos abrir, vamos clicar aqui com o botão esquerdo. Nós selecionamos essa base, vamos clicar em copiar para memória. Vamos abrir um novo arquivo, tá? E vamos colar essa base, porque, né, todo início de molde nós vamos, né, ter uma base, né? Então, vamos iniciar essa modelagem, onde esses pontinhos significam o decote da frente, esses pontinhos aqui significa a caída do ombro, tá? Então, essa modelagem aqui é considerada, essa parte aqui é considerada a parte das costas, tá? Onde, né, está aqui onde eu estou, né, passando o mouse, o ponteiro do mouse, ela é considerada a modelagem das costas, tá? O decote das costas, o ombro das costas. E aqui, onde está pontilhado, é o decote da frente, onde está pontilhado aqui na parte do ombro, também é o ombro da parte da frente, tá? É como se fosse duas modelagens, uma dentro da outra, tá? Então, vamos lá. Com essa criar elemento paralelo, vou estar criando um elemento com 2 centímetros. Para ele retraçar aqui o ombro da frente. Aqui em curvas, ali ó, selecionei curvas. Selecionei essa ferramenta aqui de curvas. E com o botão esquerdo eu vou pontilhando, dando cliques, para ele ir formando o meu decote da frente, tá? Manipulação, em manipulação, vou voltar lá. Ó, vamos selecionar essa ferramenta de manipulação, vamos clicar aqui próximo, ele vai selecionar a pontinha de onde está traçado, tá? Vamos transferir ele para fora, para ele fechar o molde direitinho. Se tiver qualquer milímetrozinho aqui, sem fechar, ele não fecha o molde, tá? Só lembrando que eu aproximo o zoom e distancio através desse botãozinho do meio do mouse, tá? Que eu rolo o botãozinho para frente e para trás, é onde eu distancio e aproximo. Isso aqui, eu utilizo isso o tempo todo dentro da minha modelagem. Utilizo o tempo todo dentro da minha modelagem, tá? Porque é bastante necessário. Então, vamos lá. Nesse pontinho de cima é onde é o centro do busto, tá? Então, o raio do busto, normalmente, eu faço ele com 5 centímetros, tá? Que essas medidas, né, que eu já até falei em um vídeo anterior, essas medidas que eu aplico é o que eu uso dentro da minha confecção, tá? Então, assim, são as minhas medidas adaptadas. A gente já acostumou bastante com essas medidas que né, é um padrão da nossa fábrica, tá? Então, vamos lá em arcos. Vou colocar um raio com 5 centímetros. Ele já está pré-selecionado aqui, 5 centímetros. Se eu quiser mudar, eu vou selecionar ali e vou mudar para 3, por tanto que eu quiser. Mas ele já está pré-selecionado, que é o que eu uso sempre, que é 5 centímetros. Então, vamos lá. Cliquei e montei o raio. Deixa eu ver no desenho. Cliquei o raio, montei o raio. Essas camisetinhas, só lembrando que esse pique aqui do quadril, aqui é o pique do quadril, tá? Ele informa pra gente a altura do quadril. Esse pique, ele informa a altura da cintura, tá? O centro da cintura. Esses dois piques, ele informa o centro das pence, daquelas pence, né? Que às vezes a gente precisa de tirar pence na frente e nas costas. Ele forma o centro da pence, final da pence na parte de baixo, final da pence na parte de cima, tá? Então, vamos lá. Essa blusa, ela tem a altura do quadril, mais ou menos, tá? É um padrão que eu uso. Então, vamos pegar essa ferramenta de curvas e vamos traçar a parte da blusa, a parte de baixo da blusa, tá? Normalmente, eu coloco essa blusa
em curva, meio curvada, essa linha, eu traço ela um pouco curvada para a parte de baixo, tá? Olha ali, ó, ele fica meio arredondado. Deixa eu traçar uma reta aqui para vocês entenderem que ele está curvado. Ó, deixa eu traçar uma reta, aqui, ó. Estou traçando uma reta. Olha lá, ó. Então, ele está mais ou menos com uns 2,5 cm curvado para a parte de baixo, tá? Porque o busto, normalmente, ele inclina o tecido e ele perde medida na parte de baixo. Então, por esse motivo, eu sempre traço a parte da frente com essa curvatura para baixo, tá? Normalmente, a parte das costas, ela tem um fundo mais ou menos nessa região aqui, ó. E com esse fundo, o tecido acaba caindo, tá? Dando um leve caimento e ficando na mesma altura da frente, tá? Então, vamos lá. Vou traçar as costas reto. Então, fiz o traço da frente, que é o curvado para baixo, o traço das costas, que é essa parte reta. Normalmente, eu faço minhas blusinhas na altura do quadril, tá? Então, esta blusa, ela não é aquela blusa coladinha no corpo, ela tem um pouquinho de folga. Então, eu vou aumentar aqui na lateral. Essa lateral, ela está incluída 1 centímetro de costura, tá? 1 centímetro para costura na lateral, ela está incluída, tá? Eu vou aumentar aqui 1,5 centímetro para a lateral, que é a minha folga que eu quero colocar na camiseta, tá? Então, vamos lá em manipulação. Selecionei essa caixinha aqui de alimento paralelo. No teclado, que aqui não vai dar para vocês verem, mas no teclado eu vou digitar 1,5, tá? Olha lá, selecionei 1,5 e vou aplicar aqui na lateral. Só lembrando que essa lateral, eu vou andar com o mouse para a direção onde eu quero que aumente o tecido. Se eu quiser para dentro, eu vou andar com ele para dentro aqui, vai aumentar para dentro, mas aqui eu quero aumentar e não diminuir. Então, aumentar, eu vou direcionar o mouse para a direção da parte de fora, tá? E ele aumentou ali 1,5 cm, tá bom? Ele traçou 1,5 cm. Então, vamos lá. Esse decote aqui, da base, é um decote no pescoço, tá? Então, o decote do meu desenho, ele é um pouquinho aberto. Eu vou abrir aqui uns 3 centímetros, tá? Vou abrir com uns 3 centímetros. Aqui é um pouquinho aberto. Normalmente, aqui no decote, eu retracei 3 centímetros, tá? Que ele vai andar 3 centímetros para baixo do decote e 3 centímetros para fora no ombro. Normalmente eu retraço essa medida, eu coloquei 3 centímetros para ter uma base e eu retraço um novo decote que eu quero. Então, normalmente eu faço isso aqui, ele fica um pouquinho mais redondinho na parte de baixo do decote e não sai muito fora do pescoço, porque uma blusa com esse decote muito fora do pescoço, ela não fica muito bela de se ver, vamos dizer dessa forma, tá? Então, ó, vou apagar o meu risco anterior e vou deixar esse como decote. Eu vou até abrir mais um pouquinho aqui no decote, descer mais um pouquinho. Às vezes uns 4 centímetros, 5 mais baixo, que fica uma medida boa, tá? Mas isso aí é gosto de cada um, tá? Eu gosto assim. Então, eu gosto mais ou menos assim. Então, retracei o decote da parte da frente. Vamos lá agora traçar o decote das costas. Vou descer aqui um pouquinho, uma base de mais ou menos 1 centímetro por aí. E vou traçar esse decote das costas. Aqui, só lembrando que a mesma medida que eu aplico daqui, ó, essa medida dessa distância daqui até aqui, ela tem que ser daqui até aqui, porque senão depois o meu molde vai ficar com problema, tá? Então, aqui eu retracei o decote das costas, o decote da frente. Deixa eu tirar essa linha aqui para não confundir vocês. Decote das costas da frente. Aqui na manga, só lembrando que essa é uma blusa de malha, tá? Ela é uma blusa básica, ela é uma blusa fácil, sem fechamento de pence,
Então, ele é uma blusa básica, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, essa cava também, ela é bem abaixo do braço. Então, quando eu vou colocar mangas, quando eu vou colocar cava sem manga, quando eu vou fazer um vestido camiseta sem manga, eu costumo usar essa altura de cava, que aí ele não fica parecendo um gordinho debaixo do braço, entendeu? Essa altura de cava. Quando eu vou colocar manga, aí sim a manga complementa, né? Não deixa a cava pelada, a manga complementa, então eu costumo colocar uns 2 centímetros abaixo. Eu abro ele mais um pouquinho aqui, porque aí quando eu colocar a manga, ele vai dar um pouco de conforto vai um pouquinho mais frouxinho, mais soltinho da cava, vai dar um pouco mais de conforto. E ao mesmo tempo ele não vai estar pelado, porque a manga, ela vai cobrir essa abertura da cava, né? Eu abri um pouquinho a mais, mas a manga vai cobrir, tá? Então, como eu vou colocar a manguinha, eu vou deixar ele 2 centímetros abaixo, vou retraçar uma cava, tá? Aqui vamos lá, vou retraçar uma cava aqui da frente. Retracei a cava da frente. E a das costas, eu só vou puxar ele aqui mais pra cima um pouquinho, que ele já vai valer para as costas, tá? Só lembrando que todo molde, ele tem que estar fechado, totalmente fechado, tá? Porque senão ele não... Na hora de salvar, de transformar ele em molde, a gente tem dificuldade, tá? De ficar consertando. Então é bom já trabalhar com a modelagem já, com os traços já todos passando para fora, vamos dizer dessa forma, tudo passa para fora, sem, que às vezes fica um pouquinho aqui, ó, ele pode ficar aqui 1 milímetro aqui, se ele ficar 1 milímetro para dentro, uma mixariazinha para dentro, ele não vai virar molde, tá? Você tem que vir cá, consertar, depois você vai transformar em seu molde. Então, vamos lá, essa é uma t-shirtzinha, né, que ela é só um decote redondo, uma manguinha com um punhozinho na manga e um acabamentozinho, né, no decote. Então ela é bem simples. Não vou fazer fechamento de pence, porque o próprio tecido ele estica na parte mais alta do busto. Então assim, não tem muita necessidade. É claro que isso a gente vai comprovar quando a gente fizer a prova de roupa, tá? Então só na prova, na hora que você fizer a prova, você vai ver todos os defeitos da peça ou não, tá? Mas vamos lá. Normalmente em tecidos planos temos fechamento aqui, ó, de pence aqui, eu fecho 1 centímetro, fecho 1 centímetro aqui nas costas de pence, fecho aqui, ó, 1 centímetro aqui de busto, 2 centímetros aqui de busto, 1 centímetro de cava. Então, se eu estivesse fazendo ela no tecido plano, ela seria muito mais trabalhosa, tá? Mas como eu tô fazendo na malha e é um tule estampado, então é um tecido que ele é bem maleável, então a gente não precisa ter trabalho nenhum nesse modelo, tá? Vamos lá. Agora, como eu não tenho fechamento, não vou fazer nada, eu vou salvar esse molde da frente e das costas para mim estar fazendo a manga e o decote. Eu tracei ela na altura do quadril, eu vou aumentar aqui um pouquinho no comprimento, porque quando eu tirar a bainha dela, para ela não ficar curtinha, eu gosto de blusas mais compridinhas, tá? Eu vou aumentar aqui 2 centímetros de comprimento, no retraçamento do comprimento da peça e desmanchei de cima para ela não me confundir, tá? Então a t-shirtzinha tá quase, agora vamos salvar, tá? O molde, aqui ele tá pré-selecionado automático, mas eu vou colocar pro manual, tá? Só para vocês entenderem. A parte das costas é essa linha traçada de cima, sempre sentido horário, tá? O decote das costas, o ombro das costas, a cava das costas, lateral, tá? Cliquei por dentro, virou meu molde das costas. Agora vamos salvar o molde da frente, a linha que é a linha de baixo que é a frente, meio, tá? Porque, né, o molde ele é dobrado, ele é metade.
decote da frente, ombro da frente, cava, lateral, tá? Transformei, fiz também meu molde da frente. Então, como a blusa é básica, frente e costa, manga, só o acabamento decote da cava, então a gente não tem quase nada para fazer. Esse rascunho aqui, essa base de rascunho que eu posso jogar ela fora, porque ela não vai me servir mais, tá? Joguei fora, mas não façam isso, tá? Quando vocês forem desenvolver a modelagem de vocês, não façam isso, porque vocês vão precisar conferir. Principalmente a pessoa que estiver iniciando vai precisar de conferir muitas vezes mesmo, tá? Então vamos lá. Vou apagar esses piques internos para eles também ficar um molde limpo, sem muita confusão. Ó, vou selecionar, vou aqui, ó, selecionar piques, aqui, ó, piques. Essa ferramenta aqui, ó, de um xizinho, pique um xizinho, ele é para deletar o pique, tá? Vou selecionar todos os piques sobre o contorno, todos os piques internos. Se eu quiser apagar todos de uma vez, eu vou selecionar essa caixinha. Quando eu clicar aqui, ele vai apagar todos de uma vez. Agora eu vou apagar esse aqui manual para vocês verem, ó. A mesma ferramenta ali, ó, de apagar pique. Vou desselecionar a caixinha aqui, vou apagar ele manualmente, ó. Então eu vou em cima de cada pique e vou apagar um por um, tá? Essa ferramenta aqui é para quando vocês quiserem apagar só um pique ou só dois piques e deixar os outros, como marcações internas. Às vezes existe a mudança na marcação e a gente precisa de apagar umas marcações e outras não, tá? Então aqui tá a minha base, quer dizer, meu molde costa e frente, tá? O que tá faltando agora é só desenvolver o molde da manga e os acabamentos, tá? Então vamos lá. Presta atenção, porque agora eu vou ensinar pra vocês fazer uma manga, tá? Uma manga, essas manguinhas, manga boneca, manga princesa, manga boneca, esses tipos de manga, né? Manga comuns. Deixa eu apagar esse pique aqui, tá? Deu um pique que não sei porquê, um ponto, quer dizer. Agora ele deformou meu molde, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Deformou. Quando eu apaguei o pique, ele deformou. Então isso a gente tem que prestar bastante atenção na mente. Deixa eu voltar. Vou fazer o seguinte, para ele não deformar, eu venho em ferramenta de curvas. Aqui, ó, ele tá selecionado 2 pontos, mas 2 pontos é um traço reto. Então ele tem que ter vários pontos aqui, ele tem que ter uns 5 pontos aqui para ele acompanhar essa cava, 5 não, uns 6 pontos aqui para ele acompanhar essa cava aqui, ó. 6 pontos. É como se cada ponto fosse uma parada. Retraçou daqui aqui, parou, retraçou daqui aqui, parou, retraçou daqui aqui, parou, 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 parou. Aí deu certo. Então vamos lá, ó. Vou selecionar 6. Aqui, ó, sentido horário. Puxei para lá, pro cantinho. Ó, puxei ali pro cantinho e puxei para aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Com 6 pontos ele começou a deformar meu molde. Então eu vou colocar 8 para ele não deformar. Puxei pro cantinho, ó. Agora ele não tá deformando, tá? Ele só corrigiu o ponto, agora não existe mais aquele ponto aqui, porque essa ferramenta aqui de curva de elemento, curva de elemento molde, ele apaga os pontos existentes, tá? Então, se eu colocar essa curva de elemento desse ponto até esse aqui, ele vai contornar meu molde todinho assim, ó, dando suavidade nas curvas e não vai ter essas quinas, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a manga. Então, para iniciar a nossa manga, vou ensinar da maneira que eu costumo fazer, tá? Só lembrando, tá, que eu estou ensinando a minha maneira, tá? Não é maneira de cursos, tá? Não é maneira ensinada em cursos. Eu estou ensinando a fazer o molde a minha maneira, que é uma maneira que funciona na minha fábrica e funciona bem. Então, vamos lá, no molde da manga. Vou selecionar essa reta aqui, ó, com essa ferramenta de definir retângulos, eu vou fazer um quadrado. Fiz um quadrado. Tem que ser um quadrado um pouquinho maior, tá? Porque maior que a medida da manga. Por exemplo, se a manga tem 20 centímetros de largura, você vai fazer um quadrado com 24, 25, mas isso assim, eu faço muito no olhômetro, eu faço muito no olhômetro, costuma dar certo, tá?
Então, vamos lá. Fiz um quadrado grande. Agora eu venho nessa ferramenta de manipulação. Olha, essa medida da cabeça da manga. Medida da cabeça da manga. Ela é calculada da seguinte forma, tá? O que eu aprendi lá em cursos. Você vai medir aqui, ó, 21 centímetros, tá? Você vai calcular 21 vezes 0,6. Então, 21 vezes 0,6, você vai achar a medida da cabeça da manga, que eu não sei quanto que vai dar, deixa eu calcular aqui. Normalmente eu coloco para uma cava da frente de 21 centímetros, normalmente eu coloco 12 centímetros de altura de cava. Mas deixa eu fazer ele na matemática que ensinam, para me ver quanto que vai dar aqui. 21 vezes 0,6. Vezes 0,6. 21 vezes 0,6 vai dar 12 centímetros, 0,60, tá? Então, essa é a medida da altura da cabeça da manga, tá? 12,6. Então, o que eu vou fazer aqui? Normalmente eu coloco isso mesmo, porque assim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não faz tanta diferença. Normalmente eu coloco 12 para manga de 20, 21, eu coloco 12, mas eu vou seguir aqui a medida aqui da matemática, tá? Então vamos lá, manipulação. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 12,6 e vou colocar uma reta paralela. Então, essa daqui é minha reta paralela, tá? A cabeça da manga, vou passar ela para cá, para na hora de fechar o molde ele não dá problema, tá? Só lembrando que é como se nessa linha fosse a cava da blusa, a altura da cava da blusa. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Essa linha é como se fosse a altura da cava da blusa, da frente, tá? Então, porque a gente tira a medida pela cava da frente. Pra gente achar o tamanho da medida da manga total, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar. Ó, vou em cotas para me medir, então nós vamos somar a medida da cava da frente com a medida da cava das costas, tá? Aqui, ó, cava da frente, 21, cava das costas, 23. Então, vamos somar. Essa medida em tecido plano, ela dá uma diferença de mais ou menos uns 4 centímetros a 5 centímetros de uma para outra. Na malha, como eu não tive fechamento de pence nem fechamento de cava da frente, ela não teve pouca alteração, só 2 centímetros. Uma teve 21, outra teve 23. Mas em uma peça de tecido plano, às vezes dá uns 4 centímetros de diferença, 5 centímetros. Porque 5 centímetros de diferença, porque ele diminui 2 centímetros na altura da frente, com o fechamento ele diminui mais 3 centímetros, além desses 2, que deu diferença, a frente 21, nas costas 23, aí dá mais 3 centímetros de diferença, normalmente. Então, a frente estaria com 18, 19 e as costas do mesmo tamanho, tá? Mas, com essas medidas que eu estou aplicando, que é da malha, do tecido plano, a medida seria diferente também. Além da diferença dos fechamentos, ainda existe a diferença na medida da modelagem, que a modelagem seria maior, mais largo, maior na altura, tá? Então, vamos somar 21 centímetros da cava da frente com 23 da cava das costas. Então, vai dar 44 centímetros. Porém, 44 centímetros. Porém, nós vamos tirar meio centímetro para, na hora de fechar a peça, aqui ele vai diminuir meio centímetro. Aqui também ele vai diminuir meio centímetro, que é a costura do overlock, que normalmente eu costumo colocar 0,6. Mas para a gente ter uma medida exata, vou falar de meio centímetro. Meio centímetro da frente, meio centímetro das costas vai diminuir com a costura. Então, em vez de 44 centímetros, nós vamos calcular 43 centímetros. Nós vamos calcular o resultado da soma
43, que é a soma da frente com as costas, e 43 centímetros. Aí vamos lá, a soma frente costa 43, nós vamos dividir pela metade, que vai ser 21 centímetros e meio, tá? Então agora nós vamos traçar uma reta aqui, ó, 21 centímetros, nós vamos pegar nesse cantinho aqui e vamos puxar ela com a distância de 21 centímetros. Aqui, ó, deixa eu abrir essa caixinha para cá para vocês verem, que é o DI, Y, ó, desse cantinho até aqui, 21 centímetros. Então, traçamos essa reta com a metade da soma da medida da frente e das costas, 21 centímetros, tá? Vamos lá. Comprimento de manga, debaixo do braço, comprimento de manga, eu costumo colocar 5 centímetros, tá? Isso aí vai variar o tamanho do comprimento da manga que você quer, mas conforme o meu desenho, conforme a minha modelagem que eu estou desenvolvendo, então eu quero ela com aproximadamente 5 centímetros. Vamos em manipulação, vamos retraçar uma reta aqui com 5 centímetros, tá? Aqui nós vamos puxar uma reta aqui, que seria o comprimento da manga debaixo o fechamento da manga. Mais pra frente vocês vão entenderem um pouquinho sobre isso aqui. A largura da manga para uma manga para uma blusinha com um punhozinho, a gente pode usar a medida de 16 centímetros, aqui é metade, tá? 16 com 16, 32. A gente pode colocar uns 17 centímetros na metade da manga, que vai dar uns 34 centímetros, ele vai estar com um pouquinho de folga. Tipo, ele vai ter o punhozinho que vai ajustar um pouquinho, então ele pode estar com uns 34 centímetros de largura, tá? Então aqui eu vou traçar 17 centímetros aqui em manipulação. Na manipulação, 17 centímetros. Ali, ó, então ele mediu 17 centímetros. Então vou pegar essa reta aqui e vou fazer isso aqui, ó, 17. Vou apagar essa daqui e vou deixar essa dali, depois vocês vão entenderem. Vou apagar essa linha aqui também, porque ela só me serviu no início, agora ela não me serve mais. Não, peraí. Deixa eu deixar ela ali, para vocês entenderem melhor, peraí. Então, assim, nessa projeção da manga, vamos desenhar. Agora nós vamos desenhar a cabeça da manga. Ela também tem uns cálculozinhos, umas medidas aqui, por exemplo, dividir a metade, que eu não tô me lembrando muito para ensinar para vocês, tá? Não tô me lembrando muito para ensinar para vocês quais que são as medidas aqui. Mas eu acho que é isso, ó. Eu acho que a gente vai dividir a metade dela, aqui, ó, metade dessa linha e mais a metade dessa daqui. Vamos fazer dessa forma que acaba que dá certo, que é o que eu tô acostumado a fazer, tá? Aqui, na cabeça da manga, nós vamos colocar aqui, ó, medir aqui, ó, 1,5. Vamos colocar aqui, ó, uma linha paralela, 1,5. Então, vamos lá retraçar a manga. Aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, do início para baixo ele desceu, mas não é isso que vai acontecer. Vamos selecionar as ferramentas de curva e vamos criar essa curva, ó. Criar curva. Então, vamos lá, ó. Vou criar a curvinha da cabeça da manga, tá? Aqui, ó, 1,5 centímetros. Essa é a medida que ele não pode descer. Antes dessa, aqui, ele começou a descer aqui no cantinho. Mas esse 1,5 centímetros para começar a descer a partir daqui, tá? Então, vamos lá fazer a curva de novo, ó. Aqui, ó, vai começar a descer a partir daqui. Nos cursos tem as medidas certinhas, tá? Eu acho que daqui pra cá, eu acho que é 1,5 centímetros, mas eu não lembro muito não. Então, aqui ele vai descer passando mais ou menos aqui.
Vai fazer isso, é como se ele fizesse um S. Imagina que você está em um carro desgovernador. Então, tá. Ó. Então, eu fiz essa coisa aqui que parece um S, tá? Vamos lá apagar essas linhas. Olha só para vocês, agora para vocês verem, agora vocês já estão entendendo melhor o que eu havia explicado antes, né? Minha manga tá quase pronta. Vou salvar, criar molde por interseção. Manual, vou colocar no automático. Aqui, ó. Dei um clique só no centro e já salvei a minha metade de manga. Mas ela tem que corrigir, tá, gente? Espera aí. Joguei meu lixo fora. Aqui, ó. Aquele pontinho, né? Que a gente precisa de uma cabeça mais retinha na parte de cima. 1,5 cm, ele serve para isso. É porque você não pode iniciar aqui descendo, porque senão sua manguinha vai ficar murcha, não vai dar a largura do braço, do ombro, né, da cabeça do braço certinho aqui. Se você iniciar daqui já fazendo essa curva, que é o desde aqui já fazendo essa curva, você não vai ter largura aqui suficiente pro braço. Então, a tamanho é feia, mas tudo bem, tá? Deixa eu alinhar ela aqui, ó, no ferramenta de curvas, vou alinhar ela com... Aqui ele tá selecionado 8 centímetros. Ixi, peraí que a filmagem saiu um pouquinho fora. Vamos lá. Aí. Vamos alinhar aqui, ó, da esquerda pra direita, tá? Sentido horário. Olha lá, ó. Alinhou. Beleza. Agora, a gente vai precisar de corrigir de novo, porque quando a gente faz Deixa eu mostrar pra vocês com mais facilidade aqui, ó. Eu retracei ele daqui até aqui. Ele deu 21 centímetros. Vamos medir para vocês verem, ó, cotas. Aqui, não, na verdade ele acabou que aumentou um pouquinho minhas medidas aqui. 23,97. Mas, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu não tô percebendo aqui por que ele aumentou. Mas ele aumentou. Por isso que é bom a gente guardar os rascunhos pra gente conferir o que tá sendo de errado, tá? Mas então vamos lá, ó. Aqui ele tá com 94. Que no caso a medida é 20. Tá com 24. Que no caso a medida é 21,5. Então assim, eu acabei aumentando aqui sem querer, querendo, né? 2,5 cm, tá? Então o certo da medida aqui seria 21. 21,5. Mas para vocês observarem, a linha reta está com 21,5 e a linha em curva está com 20... Não, peraí. A linha reta está com 24 praticamente e a linha curva está com 25,2. Então, quando, né, faz a curva, ele aumenta um pouquinho. Então, essa medida, esse aqui tá bem assim, acentuado, né? Então, a gente imagina que debaixo do braço estaria um bico e aqui estaria ajustadinho no braço. Mas aí, com essa diferença, a gente vai tirar essa diferença aqui. Eu costumo tirar essa diferença aqui, ó. Vou jogar aquela linha fora. Então, vamos lá, ó, cotas. Agora está com 23. Tá? 23 centímetros, que no caso estaria com 21,5. Só que a manga, ela é bom ela ficar um pouquinho, tá? 1 centímetro, por exemplo, 1 centímetro de cada lado. É bom ela ficar 1 centímetro de cada lado, maiorzinha. Porque senão, tem umas mangas que a gente prega, ela fica aquela manga. Porque aqui, ó, pega partes enviesadas do tecido. Quando é tecido plano, principalmente. Malha não tem muito problema, não. Mas tecido plano, aqui pega parte enviesada, que prega na parte reta, aqui é a parte reta, tecido fio reto. Quando é tecido plano que eu tô falando, tá? E aqui parte enviesada, né? Porque tudo que é curva assim, ó, nesse sentido aqui, ele é parte enviesada. Então, fica aquelas mangas buchurucas, tá? Então, assim, é bom a gente deixar 1 centímetrozinho maior, para quando pregar aqui, a manga dar um pouquinho de folga e não ficar aquela manga feia na peça. Se a gente deixar muito, a gente tem dificuldade de pregar. Então, não é para deixar além da conta, além de 1 centímetro, não. 1 centímetro ela encaixa normal na blusa.
Agora, mais que isso, a costureira vai ter dificuldade para pregar, tá? Então, é 1 centímetrozinho só de folga da manga, para ela pregar na manga e não ficar aquela peça muxuruca, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos desdobrar aqui, ó, com o rolo do centro do mouse, eu vou rolar ele para cima e para baixo, vai dobrar e desdobrar. Então, eu vou desdobrar, tá? A manga. E me formou minha manga inteira, tá? Só que agora a gente vai escolher a parte da frente. A gente vai redefinir aqui a parte da frente com a parte das costas, tá? E a parte da frente, normalmente, a gente entra 0,7 milímetros aqui, para tirar aquele pouquinho de excesso, que às vezes fica um pouquinho de excesso na manga na parte da frente, sobrando nas costas. Eu costumo fazer o seguinte, eu diminuo, nessa região aqui, eu diminuo 0,7 centímetros. Mais ou menos, às vezes é meio, às vezes 0,7, depende do tecido, tá? Se for um tecido seco, ele é muito mais difícil de trabalhar. Tecido plano seco é muito mais difícil de trabalhar, de acertar. Tecido malha é muito mais fácil de trabalhar, tá? Então, eu costumo diminuir aqui um pouquinho, tá? Isso aqui eu faço na base do olhômetro. E costumo aumentar aqui, ó, nessa região aqui assim, ó. Aqui assim, eu costumo aumentar um pouquinho, tá? Então, vou aumentar aqui um pouquinho. No olhômetro que eu costumo fazer isso. Mas assim, como eu já faço e acerto minhas modelagens, então eu permaneço fazendo no olhômetro. Porque o importante aqui não é o que é calculado, o importante aqui é o resultado. O resultado estando bom, entendeu? É o que importa, né? Então, aqui eu aumentei um pouquinho. Até aqui na parte das costas a gente tem um pouquinho mais alto, o braço um pouquinho mais alto na parte das costas do que na parte da frente. É como se fosse o busto. Vamos conversar aqui como se nós estivéssemos falando da frente da blusa. Na frente da blusa, a parte de baixo, ela é maior, por quê? Porque ela perde medida com a altura do busto. E aqui, essa parte aqui, ó, do braço, ela é mais alta do que essa parte aqui. Entendeu? Essa parte aqui das costas, ela é mais alta do que essa parte aqui da frente. Então, é como se a frente sobrasse. Então, se a frente sobra, a gente diminui tecido, tira tecido. E se as costas falta, a gente aumenta tecido, tá? Então, vamos explicar dessa maneira para vocês entenderem. Então, aqui, eu estou aumentando um pouquinho por minha conta, tá? Pelo meu olhômetro. Acho que eu aumentei muito, peraí. E com o passar do tempo também, vocês olhando a modelagem, uma modelagem boa, vocês vão aprender a ver os defeitos da modelagem, né? Vocês vão aprender tudo, tá? Então, aqui a cabeça da manga é considerada essa parte daqui pra cima, ó. Aqui é como se fosse a cava da manga. Não, como se fosse não, aqui é a cava da manga. Aqui é onde vai emendar aqui, ó, a manga. Emendar assim, essa parte aqui, ó, quer ver? Deixa eu ir nessa ferramenta aqui, ó. Vou colocar aqui, usar costura de meio centímetro, tá? Porque essa é malha, meio centímetro. Então, eu vou usar a costura aqui de meio centímetro, tá? Então, daqui pra cima, onde nós vamos emendar, tá? Aqui, ó. Vou dar um pontezinho aqui, ó, um pontinho. Agora eu vou pegar essa parte aqui, vou dar um ponto pra ele, vou dar um ponto aqui, que é o meio. Não, na verdade isso aqui não é o meio, porque aqui ele veio até no final, mas aqui ele tem que descer meio centímetro, porque ele vai perder, na hora que emendar o ombro da frente nas costas, ele vai perder meio centímetro aqui. Então ele tem que vir até aqui, vou colocar um ponto pra marcar, pra gente fazer essa comparação aqui, peraí. Aqui eu já botei mais pra frente, deixa eu apagar esse de cima. Então, vamos lá de novo medir. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, agora ele mediu no lugar que é certinho, no lugar que deve ser.
Vamos pegar essa parte aqui, vamos virar ela aqui, ó, manipulação, aqui, ó. Vamos virar, espelhar elemento, nós vamos espelhar ela aqui. Aqui você tem a opção de espelhar na horizontal, fazer cópia aqui, ó. Fez cópia, tá? Então você tem essa opção de fazer cópia ou não fazer cópia. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não gosto de trabalhar com muito molde na tela não, tá? Pra não ficar perdida. Vamos lá agora conferir a parte das costas. Aqui nas costas também nós vamos descer meio, tá? Que é o que vai perder na costura, na emenda. Vamos colocar um pontinho. Vou apagar essa linha para não me confundir. Agora vamos medir aqui, ó. A gente vai saber se está perdendo medida, sobrando, faltando, tá? Aqui, ó. Então agora eu medi ele. Agora vou dar um pontinho aqui só para me medir. Pera aí. Pontinho. Agora eu vou cotas aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é como se estivesse sobrando aqui, ó. 1,6. Mas aí você lembra, né? Só lembrando vocês que lá atrás eu falei que é bom ela ter um pouquinho de folga, tá? Um pouquinho de folga vai ajudar a modelagem da manga a ficar bacana, tá? Então vou apagar esse pique, segundo pique que eu fiz nas costas, e vou deixar esse aqui, porque esse aqui vai ser a marcação do ombro, tá? E eu vou dividir a diferença, peraí, pique sobre contorno. Um ponto alguma coisa, deixa eu voltar aqui, medir. Aqui, ó, voltei, aqui volta o que você já fez e aqui vai pra frente. Então aqui é 1,6, então eu vou dividir aqui, ó, 0,8, eu vou deixar 8 milímetros de folga da manga na parte da frente e 8 milímetros de folga da manga na parte das costas. Entendeu? É como se esses 8 milímetros estivessem sobrando, mas eles vão ajudar na modelagem da manga, ele vai ajudar para a manga ficar mais fofinha, não vai ficar uma manga buchuruca. Então eu tô aumentando 8 milímetros na frente, 8 milímetros nas costas, tá? Então meu molde de manga está pronto. Meu molde de manga está pronto. Deixa eu apagar esse pontinho aqui, que é um pontinho extra, esse aqui também. Que foi usado, né, para mim medir o molde sem a perca, que no caso aquele ponto do pontinho para cá foi a perca. Agora nós vamos calcular agora nós vamos fazer o decote, frente e costa. Deixa eu virar esse molde aqui novamente, eu gosto de trabalhar ele virado pro meu lado, metade virado para baixo, quer dizer. Deixa eu retraçar, essa manga, ela retinha assim, ela em questão de modelagem, eu gosto de subir ela no centro dela, eu gosto de subir 1,5 cm. Vou retraçá-la. Retracei, subi 1,5, tá? Agora eu vou manipular ela aqui. Então, ela com essa curvatura, ela veste melhor, tá? E o resultado é melhor. Aqui é a parte da frente, aqui é a parte das costas. Então, vamos marcar a parte da frente com pique, tá? Marquei a parte da frente com pique. É bom colocar aqui um ponto também. Ponto, pique é diferente, claro. Ponto, ele ajuda na graduação e marcação. Agora o pique, ele anda, mais pra frente vocês vão entenderem o que eu tô falando. Vamos lá fazer o decote e as costas. Esses acabamentos de malha, todo decote, punho decote, ele é menor, um pouquinho menor que a modelagem. Então, da minha maneira prática de fazer, eu vou ensinar para vocês minha maneira prática de fazer, mas existe o cálculo, tá? Que eu não estou me lembrando agora, mas existe o cálculo, existe a matemática para vocês acharem a medida certinha. Mas eu vou fazer da minha maneira prática de fazer, que eu não preciso calcular nada e o resultado é o mesmo, tá?
Então, vamos lá na minha maneira prática, que é manipulação. 1 centímetro. Vou jogar aqui, ó, 1 centímetro pra cá. 1 centímetro pra cá. 1 centímetro pra cá. Tudo bem. Quando a gente vai montar esse decote, o decote nós vamos fazer com essa cava aqui, ele perde aqui, ó, a costura. Então, aqui ele vai perder... Aqui tem que ser uma costura na máquina reta, então ele vai perder aqui quase 1 centímetro, né? Porque na malha você não precisa fazer aquela costura gorda de 1 centímetro que a gente usa em tecido plano. Mesmo ele sendo a costura na reta, você pode fazer uma costura não igual ao overlock, muito pequenininho, mas também não tão grande conforme a modelagem plana. Então, vamos imaginar aqui uns 7 milímetros. Então, ele vai perder aqui, deixa eu mostrar pra vocês, vai perder 7 milímetros. Então, aqui eu joguei pra fora 1 centímetro e aqui pro fundo ele vai perder 7 milímetros. Então, a minha medida certa do meu decote é nessa medida aqui. Quando tirar a costura, a medida certa do decote vai estar aqui. E esse acabamento, ele vai estar com 1.7. 1.7. Aqui, ó. Vai estar aqui. Entendeu? 1.7, que foi o nosso acabamento. Eu joguei 1 centímetro pra fora pra gente medir o acabamento e vai estar aqui. Com a costura, ele vai vir pra aqui. Então, 1.7 vai ficar essa medida do acabamento, tá? Deixa eu apagar isso e apagar isso. E apagar isso aqui. Então, agora deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Ó, 0.7. Vamos lá calcular. Fazer a diferença, ó, cotas. Aqui ele tá com 17.8. Aqui ele tá com 15.6. Lembra que eu falei agora mesmo que a medida do decote é menor que a cava, né? Menor que a blusa, o decote da blusa, o decote do punho. Então, ele está menor. Então, essa aqui é a minha maneira prática de fazer, tá? Sem ter que fazer cálculo. Então, eu vou usar essa medida aqui para fazer a modelagem, tá? 15.6 da frente mais 11. 15.6 mais 11. 26.6. Então, 26.6. Aqui nós estamos falando de metades. Metade da frente, metade das costas. Deu 26.6. Como nós vamos perder meio centímetro aqui nas costas, no ombro, da emenda do ombro, meio centímetro nas costas e meio centímetro da emenda do ombro da frente, então nós vamos fazer esse molde com, aqui vamos em reta, que molde, vamos fazer o moldezinho, tá? Que é só botar o ponteiro do mouse, botão esquerdo, puxar, que ele vai fazer essa linha em quadrado, tá? Com essa ferramenta aqui. Vamos em molde. Vamos aqui, ó, no molde automático e vamos transformar, dar um clique no meio e transformar ele em molde. Joguei fora, agora nós vamos aplicar as medidas. O que eu havia falado? Que ele vai ficar com 26.6, mas eu vou diminuir 1 centímetro de perca na emenda dos ombros. Então, eu vou colocar ele 25.5. 25.5. Que é o comprimento da metade, tá? Comprimento da metade do decote, 25.5. Então, vezes 2, 25, 51. Então, o meu decote vai ficar com 51, que ele é inteiro. Ele vai pegar na metade de um lado e do outro, ele vai ficar com 51 centímetros. Aquele decotezinho redondo, que tem uma emenda só no meio das costas. Então, como ele tem uma emenda no meio das costas, eu vou aumentar a costura do meio das costas, que é meio centímetro de cada lado. Então, venho aqui de novo, aumento 1 centímetro de costura, que é o criar costura 1 centímetro. Posso aumentar de um lado só, ou eu aumento meio de cada lado, ou aumento um lado só. Então, aqui está o meu molde do decote das costas, tá? Só que agora eu tenho que fazer a medida dele. Ele vai ficar com 1.7. Essa partezinha aqui de cima, quer ver? Essa partezinha aqui de cima, ela é dobrada
essa parte aqui, nesse risco aqui, ela é dobrada. Então, tem que colocar 1.7 com mais 1.7, que é o acabamento de dentro, vai dar 3.4. Mais a costura, que vai ser uns 7, mais 1,5 cm, 3.4. Então, eu vou colocar ele com 3.4, 4.4. Vou colocar ele com 5 centímetros. A largura dele, quando costurar, dobrar e costurar, ele vai ficar com mais ou menos 1.7, tá? Aí tudo bem, ó, ele já está com a largura definida, o comprimento definido, tudo bem. Agora vamos fazer o da manga. O da manga, que é cotas, que é a mesmo raciocínio, mesma história. Então ele vai estar com 34 centímetros da manga, tá? O da manga, eu não tenho que aumentar a medida, porque ele não é dobrado, ela já está inteira. Então tá com 34, aí é só os 34. Olha a maneira mais fácil de você fazer ele aqui, ó. Aqui, ó. Voltei, selecionei, copiei, colei, tá? Agora eu só vou redefinir a medida. Então agora eu vou em manipulação, nessa ferramenta que já está pré-selecionada, aqui em vez de... tá. Aqui, pré-selecionado, em vez de 5, eu vou colocar 34, que é a medida da casinha da manga, do punhozinho da manga, 34. Não tenho que aumentar a costura, porque existe a costura da manga e existe a costura do punho, tá? Então ele está com 34. Para ele ficar um pouquinho mais ajustadinho no punho, aquele punhozinho mais juntando a manga um pouquinho, eu vou diminuir 2 centímetros nele. Então, ao invés de 34, eu vou colocar ele com 32, tá? Pera, deixa eu voltar lá. 32. Meu molde tá pronto. Joga esse lixinho fora. Agora, deixa eu só conferir as medidas aqui do ombro. Cotas. 9.7, 9.5. Às vezes dá umas diferencinhas. A gente tira elas no final. Quando a gente está desenvolvendo o molde, sempre dá uma diferencinha. Então aqui, ó. Sempre que eu meço, ó, ali tem uma pontinha. Eu meço ele um pouquinho para baixo. A medida central dele, meio centímetro. Então, a minha medida, eu vou transpassar ele aqui, ó. E aqui que a costura vai encontrar. Quando você coloca ele lá para costurar, aqui que vai ser o finalzinho da costura. Ele deu essa diferença aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Essa cavinha da frente parece que tá meio feia. Deixa eu dar uma melhoradinha nela aqui. Melhoradinha assim, um pouquinho que eu mexi nela aqui, ele não faz muita diferença. Não faz diferença lá pra me ter que corrigir a modelagem da manga não, tá? É só quando é uma coisa grande a gente tem que corrigir. Sempre que você vai fazer correção, você tem que fazer correção em vários moldes. Porque às vezes você corrige a frente, para as costas acompanhar a frente, você tem que corrigir as costas. Depois você corrigir a frente e as costas, tem que corrigir a manga. E dependendo da correção na manga, você tem que ir lá e corrigir o punho. Entendeu? Então, assim, é uma sequência, tá? Então, meu molde tá pronto. Vamos lá agora na propriedades, que eu seleciono. Propriedades. Vamos selecionar visualização. Visualização. Aqui, ó, nome. Nenhum, né? Tá selecionado nenhum, vou selecionar nome, tá? Vem aqui, ó, altura do texto, vou colocar 0,5, que as letras ficam pequenas, não minúscula, mas fica pequena ao ponto de você ler lá no molde, tudo certinho, sem ficar uma letra exagerada aqui no molde, né? Então, selecionei 0,5, o ângulo é 0, que é esse sentido aqui, a palavra fica nesse sentido. Se for o ângulo 90, ele vai ficar nesse sentido. Então, aqui tá selecionado o ângulo 0 graus, tá? 0 graus. Então, eu venho aqui em nome, que é o nome, número 81, que é o molde das costas. Vou selecionar aqui, vou escrever costas. Número 82 é a frente, vou selecionar. Quase.
Os 82 é a frente, vou selecionar e escrever frente. Aqui é a manga. Aqui é o decote, que é o moldezinho maior. Ele vai salvando por sequência, tá? Se você fizer a manga primeiro, a manga vai estar aqui em cima. Se você fizer o punho primeiro, o punho vai estar aqui em cima. Então, ele é na sequência que você vai salvando o molde, ele vai ficando na sequência. Decote e agora o punho da manga. Punho. Então tá, aqui ó, as letras estão todas grandes dos outros moldes. E aquele primeiro que eu havia selecionado aqui, ó, 5 milímetros, ele tá pequeno, entendeu? Então eu vou colocar ele, centralizar ele aqui, venho aqui e aplico a todos. Aqui ó, aplicar a todos. Eu vou selecionar aplicar a todos. Todos vão estar com a letra com 5 centímetros, com 5 milímetros, tá? Aqui ó. Agora é só colocar ele no lugar que você quiser. Como o punho e o decote, ele é estreitinho aqui, eu vou colocar a letra em 90 graus. Que ela vai ficar assim em pé. Aqui, ó. Sentido do molde, tá? O molde é fino, então eu vou colocar ele em 90 também. Pra ele ficar no sentido do molde, nesse sentido aqui e não assim, ó. Porque dependendo do tamanho da palavra, ele corta de um lado, corta do outro molde. Agora eu vou colocar OK e salvar, tá? Eu vou salvar. Agora eu vou arrumar um nome para esse molde. O nome desse molde, a referência desse molde, eu sempre sigo na sequência. Então, o meu último molde foi 1754. Agora eu vou colocar 1755, tá? Se você colocar qualquer nome, você pode ir lá depois e renomear. Por exemplo, se colocar molde blusa, você vai escrever aqui, ó, molde blusa, mas depois você tem que como renomear ele na sequência que você está fazendo. Salvei. Virou meu molde, tá? Agora já é um molde, né, todo preparado, pronto para pilotar, tá? Eu só vou redefinir esses... O fio, ele tá muito grande, eu gosto de colocar o fio pequenininho. Então, molde fio, que é o posicionar fio. Então, eu vou reposicionar ele pequenininho, tá? Coloquei ele pequenininho, eu não gosto de manter ele grande, questão de visual aqui no computador. Como eu costumei tanto fazer ele pequeno, quando ele tá grande, pra mim tá errado. Só que não, tá? Não tá errado, tá certo? Tá normal. Salvei de novo, porque se eu não salvar e fechar, o fio vai voltar do jeito que era antes, tá? Se tudo você fizer, você tem que salvar. Então tá salvo. Agora, tá salvo, vou fechar. Em outro videozinho eu vou ensinar vocês a colocar ele pra plotar, tá? Vou fechar aqui. Fechei.